Berlim e Brasília parecem estar em sintonia em alguns pontos. Vocês fizeram falta, caro Lula. Em um mês de governo Lula, a Alemanha fez o que eles não haviam feito nos últimos 7 anos. Nessa parceria com o Brasil, os alemães parecem ter pressa. O chanceler alemão Olaf Scholz foi o primeiro chefe de governo estrangeiro a fazer uma visita oficial a Brasília depois da posse do Lula. E a passagem veio com o anúncio da liberação de muito dinheiro, mais de R$1 bilhão para os 100 primeiros dias do governo Lula no combate a problemas ambientais e sociais na Amazônia. Mas por que os alemães estão tão generosos assim com o Brasil? Nesse vídeo eu vou te contar quais os interesses da Alemanha na América do Sul. Para início de conversa, é preciso dizer que em relações internacionais as coisas não funcionam na base da mera caridade. Geralmente existe um alinhamento de interesses. E é esse o caso dos alemães agora com o Brasil. Existe uma afinidade entre Brasília e Berlim nesse momento. Isso já tinha ficado muito claro na posse do Lula, quando o presidente alemão Frank Steinmeier foi lá pessoalmente. Wir Brasilien brauchen, dass wir eine brasilianische politische Führung. Es ist gut zu wissen, dass Brasilien zurück ist auf der internationalen Bühne. A eleição do Lula como presidente foi um grande alívio para a Europa. Desde o impeachment da Dilma Rousseff, que as relações entre Brasil e Alemanha tinham azedado. Com Bolsonaro, a coisa ficou ainda pior. E diante da política ambiental do governo anterior de deixar a boiada passar, com diminuição da fiscalização na Amazônia, incentivo ao garimpo e aumento das queimadas, a Alemanha evitava o Brasil. E diante da tentativa de mudar as regras do Fundo Amazônia, os europeus congelaram esse fundo que tem mais de 16 bilhões de reais em recursos. No governo anterior, o Brasil estava totalmente isolado no mundo e era visto como um pária mesmo. Isso não só pela política ambiental, teve ainda o negacionismo durante a pandemia, o alinhamento automático ao governo de ultradireita do Donald Trump e muitas declarações antidemocráticas, entre outras coisas. É bem verdade que no caso de Lula e Scholz existe uma afinidade política. Os dois são políticos social-democratas. Um colega de partido de Scholz chegou a visitar o Lula na prisão em Curitiba. Na última vez que os dois se encontraram, Olaf Scholz tinha acabado de ganhar as eleições na Alemanha, mas ainda não era chanceler, e Lula fazia uma turnê pela Europa, já em campanha. E foi na campanha que Lula fez promessas ambiciosas que chamaram a atenção dos europeus. Uma delas foi a de zerar o desmatamento na Amazônia, algo que nunca foi feito. Nos anos do governo dele, a taxa de desmatamento caiu, mas mesmo assim sempre existiu. Além disso, a legislação atual permite até 20% de desmate das propriedades privadas nas áreas de floresta. Esse é um grande desafio. E o dinheiro liberado pela Alemanha agora, R$1 bilhão e 100 milhões, vem exatamente para projetos ambientais e sociais na Amazônia. O objetivo é, entre outras coisas, buscar formas de criar uma economia de baixo impacto na floresta, o contrário do que era feito no governo Bolsonaro, que incentivava a mineração e a agropecuária. Além disso, o Fundo Amazônia foi desbloqueado, e na área de energias renováveis, os alemães querem muito ser parceiros do Brasil em projetos de hidrogênio verde. E vale lembrar que a Europa passa por uma crise de energia grave e procura desesperadamente por alternativas nesse momento. Outra promessa de campanha do Lula que mexeu com os europeus foi a ratificação do maior acordo comercial do mundo, o Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul. Ele prometeu fazer isso nos 6 primeiros meses de governo. O acordo envolve 20% da economia do planeta, 700 milhões de pessoas. Estava parado por conta da política ambiental do governo anterior. Agora, teoricamente, teria tudo para ser ratificado. Na visita ao Uruguai, Lula até prometeu ter pressa na questão, e Scholz em Brasília concordou com isso. Mas na coletiva de imprensa, Lula disse isso aqui, ó. Nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. O documento já estava pronto. Isso significa que eles vão voltar para a mesa de negociação e isso pode levar tempo. Nessa viagem do Scholz para a Argentina, Chile e Brasil, os jornais alemães davam uma ênfase nessa busca da Alemanha por matérias-primas da América do Sul, como uma alternativa diante da guerra da Ucrânia. Desde o início do conflito, a América do Sul ganhou relevância mundial, exatamente por conta disso. Historicamente, a América Latina sempre foi exportadora de matéria-prima, produtos agrícolas, carne, minério, e uma importadora de produtos com maior valor agregado, como máquinas, computadores e carros, que, claro, custam muito mais caro. Na balança comercial entre Brasil e Alemanha, por exemplo, no ano passado, os europeus tiveram um superávit de 6 bilhões e meio de dólares. Agora, o governo brasileiro, assim como a Argentina, eles querem usar esse momento favorável para mexer no acordo de forma que ele não atrapalhe uma reindustrialização da região. E talvez possa até ajudar. Por exemplo, a Alemanha tem um grande interesse no lítio da Argentina e do Chile, que é um metal fundamental para a produção de baterias.
e o mercado de carros elétricos tem explodido na Europa e no mundo. Uma possibilidade seria, ao invés de simplesmente exportar o metal bruto, o lítio, construir uma fábrica de baterias na Argentina e agregar valor ao que se vai exportar. E claro que assim você também gera mais empregos qualificados na região. Mas essa vontade do governo brasileiro de rediscutir o acordo vai criar um atraso e pode até emperrar a negociação de novo. Um ponto muito importante para os alemães era receber apoios para a Ucrânia nesse contexto de guerra. Durante as eleições, Lula havia dito que a Ucrânia também seria culpada pela guerra. Aqui a gente viu uma mudança de postura do presidente brasileiro. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada. Mas a Alemanha tinha pedido que o Brasil repassasse munições de tanques para a Ucrânia, e nisso o Brasil não concordou. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. E, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Na Alemanha, alguns jornais viram isso como uma derrota para o Scholz. Lula sugeriu ainda a criação de um grupo de países para tentar o fim da guerra, inclusive com a participação dos chineses. E teve um outro assunto importante. Tanto a Alemanha como o Brasil querem ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E na reunião se falou da criação de um G4, junto com Índia e Japão, que também querem ter voto nesse Conselho da ONU. Esse apoio ao multilateralismo é algo que agrada os europeus. E ao que tudo indica, a gente vai ver uma aproximação cada vez maior entre Brasil e Alemanha nos próximos meses. O próximo a visitar o Brasil é o ministro da Economia alemão, em março. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Se você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal no YouTube.